Olá a todos, meu nome é Mariana, eu sou atualmente coordenadora do programa de residência em ginecologia e obstetrícia da Maternidade Odete Valadares. E o objetivo dessa aula é dar continuidade a uma visão sobre as lacerações perineais graves, que são as lacerações de terceiro e quarto grau. Para isso, eu vou iniciar meu compartilhamento de tela para começar a apresentação de slides. Então, hoje eu vou falar sobre as suturas e lacerações perineais graves, que são as lacerações causadas principalmente pelo parto, lacerações de terceiro e quarto grau. Nós temos uma Sociedade Internacional de Uroginecologia, que é a IUGA, e a IUGA utiliza muito essa sigla do OASIS, que são as lesões do esfíncter anal obstétricas. E tem esse artigo de 2015, que foi o que eu utilizei para me basear para fazer a aula de hoje, que vai fazer a prevenção, reconhecimento e reparo desse tipo de lesão. O primeiro statement que o artigo faz é que essas lesões do OASIS, né, elas levam a uma comorbidade significante, uma interferência muito grande na qualidade de vida dessas pacientes, podendo provocar incontinência anal, fístulas retovaginais e dores. O grande problema dessas lesões é que, grande maioria das vezes, essas pacientes, após a lesão, elas ainda ficam assintomáticas e só vão se tornar sintomáticas em 10, 15 ou 20 anos, quando o assoalho pélvico dessas mulheres envelhecer e enfraquecer, né, principalmente após a menopausa. Daí a importância de se fazer um diagnóstico precoce e intervenções precoces para evitar que essa paciente torne-se sintomática no futuro. O primeiro ponto fundamental é o diagnóstico de OASIS. E esse diagnóstico, ele é feito através do toque retal. Então, a recomendação é que toda a mulher após o parto deve ser examinada para identificar lacerações vaginais ou perineais. Aquelas que têm uma laceração mais que superficial deve ser examinada com o exame de toque retal. Esse exame de toque, ele é feito com as duas primeiras falanges do indicador. Não é necessário introduzir o indicador inteiro. Então, esse exame vai ser através da introdução das duas primeiras falanges do indicador no ânus e o polegar vai fazer a palpação do músculo levantador do ânus, transverso superficial do períneo e o esfíncter anal externo, principalmente. Então, o princípio fundamental é examinar a paciente. O diagnóstico é clínico. Então, toda paciente que tem uma laceração mais profunda, não necessariamente de terceiro grau que você acha, mas uma laceração de segundo grau, a paciente deve ser examinada. Por quê? Porque muitas dessas lesões, principalmente de terceiro grau, são subdiagnosticadas e subtratadas. Daí a importância de fazer um diagnóstico adequado, pois imediatamente após o parto é onde eu tenho meus melhores resultados de tratamento desse tipo de reparo de laceração. Além disso, é muito importante nós podemos identificar a anatomia do esfíncter anal. Então, o esfíncter anal, ele vai ser composto por uma mucosa retal, por uma musculatura lisa, que é o esfíncter anal interno, e uma musculatura estriada esquelética, que é o esfíncter anal externo. Quando nós vemos isso em vivo, é um pouco difícil você conseguir identificar separadamente a mucosa do esfíncter anal interno, porque eles são muito aderidos um ao outro. Mas é essencial para fazer a sutura desse tipo de laceração, você ser capaz de identificar essas camadas. Uma vez visto que existe uma laceração, é necessário classificá-la. Então, nós conhecemos aquela classificação de laceração de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Então, em primeiro grau, acontece a lesão apenas da pele ou mucosa. No segundo grau, vamos ter laceração do transverso superficial do períneo e ou, né, o músculo bulbo cavernoso ou bulbo esponjoso.
As lacerações de terceiro grau são aquelas que vão acometer a musculatura do esfíncter anal, interno e externo. Então, quando eu tenho um acometimento de menos de 50% do esfíncter anal externo, eu vou considerar essa laceração como 3A. Mais de 50% do esfíncter anal externo, eu vou considerar como 3B. Se eu tenho um acometimento completo do esfíncter anal externo e do interno, eu vou ter uma laceração 3C. A laceração 4 é quando, além do complexo de esfíncter, eu vou ter a lesão da mucosa retal. Nessa figura, nós conseguimos ver melhor, né? Eu aumentei a figura do slide anterior. Então, na figura A, eu vejo uma laceração apenas de mucosa de primeiro grau. Na figura B, uma laceração do músculo bulbo cavernoso e do transverso superficial do períneo, então, uma sutura de segundo grau. Na figura C, eu tenho uma laceração parcial do esfíncter externo, então, aqui no caso, uma 3A ou 3B, talvez, mas parece uma 3A. E na figura D, uma laceração de quarto grau com acometimento da mucosa retal. Existem diversos fatores de risco para o OASIS, tá? Mas existem alguns fatores de risco que vão ser mais relevantes. Um fator de risco extremamente importante são os partos operatórios, principalmente os partos com fórceps, tá? Quando comparado, eles podem aumentar de 2 a 5 vezes o risco de uma laceração perineal grave. A episiotomia, quando do tipo médio-lateral, ela constitui, inclusive, pode ser constituído um fator de proteção. Mas a episiotomia mediana, que é muito pouco comum na nossa rotina, ela pode ser um fator de risco para a laceração de terceiro e quarto grau. Outros fatores associados ao feto também devem ser destacados, principalmente a macrosomia fetal e também a circunferência cefálica fetal. Então, o trabalho aqui mostra, né, que as lesões de esfíncter anal são mais comuns associados aos partos com fórceps e com os partos a vácuo, mas os fórceps vai se destacar entre as principais causas, tá? A episiotomia, a recomendação do artigo é que ela não deve ser feita de rotina, mas aquela episiotomia restritiva, apenas quando indicado. E uma vez indicada, preferir a episiotomia médio-lateral, pois a episiotomia do tipo mediana aumenta o risco de laceração grave. Qual que são os princípios básicos da sutura? Então, primeiro, o fio utilizado deve ser fios absorvíveis e a recomendação é de Vicryl ou fio PDS. Na hora que você identificou que essa paciente teve uma laceração perineal grave, vai ser um momento que você vai falar de para tudo. Para tudo, oriente a paciente o que aconteceu, oriente o que você vai fazer e vamos preparar a sala e a paciente para as condições adequadas para fazer um reparo adequado dessa laceração. Então, essa paciente tem que ser anestesiada. A caixa de cirurgia não pode ser a caixa de parto. Eu preciso de um instrumental adequado. Então, uma caixa de cirurgia vaginal, né? Essa paciente tem que ser submetida a uma antisepsia rigorosa e antibiótico profilático para realizar o procedimento. O primeiro passo vai ser a dissecção e identificação das camadas. Essa é uma foto de um vídeo que eu vou apresentar a seguir, no qual eu consigo perceber, acima mais avermelhado, o esfíncter anal externo, uma musculatura estriada esquelética. Logo abaixo dele, eu vejo essa área mais brancacenta, que é o esfíncter anal interno, que é uma musculatura lisa, e logo abaixo dele, um pouco mais brilhante, a mucosa retal. Eles devem ser dissecados lateralmente para você ter entre meio a 1 centímetro de cada borda para poder fazer as suturas de forma adequada. Durante a dissecção, essas camadas devem ser muito bem identificadas. A gente sugere que, nesses casos, o esfíncter anal externo seja prendido com uma álice, para a gente ficar mais fácil de fazer a identificação. Então,
Essa figura é a figura do Sultan, que é quem criou esse treinamento do esfíncter de porco para treinar, né, as pessoas que vão fazer assistência ao parto, né, então médicos, os midwives, no caso da Inglaterra. Então, com a letra E, eu vejo o esfíncter anal externo, com a letra I, o esfíncter anal interno, e com a letra a mucosa retal. Então, vamos iniciar primeiramente a sutura da mucosa retal. Para essa sutura, nós utilizamos o Vicryl ou PDS 3 dedos. Pode ser uma sutura com ponto simples ou uma sutura interrompida. O nó da sutura, preferencialmente para a luz retal, para diminuir o risco de fístulas, tá bom? Esse tipo de sutura não precisa ser em chuleio festonado, pode ser um chuleio contínuo, pois não é uma sutura hemostática. A mucosa cicatriza muito bem, portanto, não há necessidade de um tipo de sutura na sutura festonada, somente um chuleio contínuo ou pontos simples separados, com no máximo 1 centímetro de distância um do outro. Para o esfíncter anal interno, que é uma musculatura é, lisa, nós vamos fazer a sutura em U. Entre cada ponto, sugere-se 3 a 5 milímetros de distância, e para esse caso nós podemos utilizar o Vicryl 2 zeros ou 3 zeros ou o PTS 3 zeros. Já para o esfíncter anal interno, nós podemos ver nesse modelo do próprio Sultan que esse tipo de sutura permite um encontro das bordas musculares, e o fato de ser uma sutura em U diminui a tensão do ponto e evita uma laceração da musculatura. Então, aqui no modelo, nós podemos ver o I, né, com as suturas roxas, né, a sutura em U, fazendo reparo do esfíncter anal interno. Já para o esfíncter anal externo, a gente utiliza a técnica do overlapping ou jaquetão, no qual eu vou fazer uma sobreposição das bordas. Isso é para diminuir a tensão muscular e melhorar a cicatrização desse músculo, porque esse músculo vai fibrosar. Através da sutura do overlapping, eu consigo preservar melhor a função desse músculo. Para isso, eu vou utilizar o Vicryl 2 zeros ou o PTS 3 zeros, ambos fios absorvíveis. Nessa figura, nós conseguimos ver melhor como que é o resultado dessa sutura em jaquetão. Você passa os fios, todas as suturas, mas não amarra ainda. Só quando você terminar de fazer todas as suturas é que você vai amarrar. E da borda que ficou sobrando, você pode fazer ou ponto simples ou uma segunda sutura em jaquetão para fixar essa borda numa segunda camada. Então, naquele modelo do Sultan, a gente consegue ver aqui qual que é o resultado final. Então, a mucosa anal com a letra A fechada por chuleio simples, o esfíncter anal interno com o ponto em U e o esfíncter anal externo com o overlapping ou jaquetão. Aqui no modelo de porco, esse foi o modelo que eu suturei, como que fica o resultado final, e você consegue perceber que o aspecto anatômico é muito satisfatório, e isso traz bons resultados quando você faz imediatamente após a laceração. Quando você faz essa sutura no segundo tempo, os resultados, tanto anatômicos quanto funcionais, são bem piores. Agora eu vou mostrar um vídeo de uma escola de Israel, em que eles fazem essa simulação no modelo de porco, né, que anatomicamente o esfíncter do ânus do porco é muito parecido com o humano. Então, nós temos aqui um esfíncter do porco e vai ser feita um corte nele, né, para simular uma laceração. Claro que não vai ser sempre essa laceração de bordas limpas, né? E lembrando que essa paciente acabou de ter um parto, então ela vai estar sangrando. E lembrando daqueles princípios básicos: paciente anestesiada, antisepsia rigorosa e antibiótico profilaxia. Então, o primeiro passo é fazer a dissecção. Então, inicialmente, o instrutor aqui demonstra, né,
Ele está com a pinça segurando o músculo do esfíncter anal externo, de musculatura estriada, e ele está separando ele do esfíncter anal interno. Então, ele está dissecando aproximadamente de meio a 1 centímetro para poder fazer a identificação das bordas. E agora, ele está separando o esfíncter anal interno da mucosa retal. Você vê que não é um plano fácil de se identificar. Pelo tato, você consegue também perceber um pouquinho de diferença entre os tecidos, mas você consegue notar que a mucosa é um pouco mais brilhante que o esfíncter interno. E depois, o esfíncter interno, por ser um tecido muscular, ele tende a se retrair à medida que ele é dissecado. Então, no outro lado, a gente consegue perceber que após a dissecção, houve uma retração da musculatura do esfíncter interno. Então, aí você consegue ver que são tecidos realmente diferentes. E também mostrando, né, que você tem que dissecar de meio a 1 centímetro para poder ter espaço para trabalhar. Então, vamos proceder à sutura da mucosa. Inicialmente, então, utilizando um fio absorvível, no caso aqui ele está usando o Vicryl 3 zeros, ele está usando sutura, uma técnica de sutura simples, invertida, com um nó para a luz retal. Então, preferencialmente, o nó dessa sutura para a luz retal. Então, você vê que ele não está cruzando, não é um ponto de alta tensão, ele está fazendo vários pontos simples e ele vai fechar toda a extensão da mucosa retal até o limite com a pele. Então, ele acelera um pouco o vídeo aqui, mas ele vai dando os pontos, lembrando que pode ser pontos simples separados ou pode ser um chuleio também. Isso vai depender do cirurgião. Agora, então, com a mucosa retal toda suturada, nós vamos proceder ao fechamento do esfíncter interno. Então, aqui a gente consegue ver, né? Ele está mostrando com a tesoura que está toda suturada a mucosa. Então, vamos fazer agora aquela sutura em U. Aqui ele está usando um PDS 3 zeros, mas pode ser um PDS 3 zeros ou um Vicryl 2 zeros ou 3 zeros. Então, com a sutura em U, eu faço uma pequena eversão das bordas e diminuo a tensão da sutura, evitando a laceração do músculo. Lembrando que, geralmente, após o parto, esse tecido costuma estar bem friável. A distância de meio a 1 centímetro entre uma sutura e outra. Geralmente, né, pensando no tamanho das lacerações que costumam aparecer, você vai precisar de 2 a 3 suturas desse tipo. Então, aqui ele está demonstrando, né, o fechamento. E agora, ele vai proceder à sutura em jaquetão para fazer a sobreposição das bordas do esfíncter anal externo. Repare que a agulha atravessa toda a extensão da musculatura, tanto de um lado quanto de outro, ok? Tem que pegar toda a extensão da musculatura.
Então, aqui ele está demonstrando como vai ocorrer a sobreposição das camadas, mas ele ainda não vai amarrar o fio, ele vai deixar esses fios reparados, vai proceder a todas as suturas necessárias e quando termina todas as suturas, aí sim ele aperta os nós. Então, aí ele está procedendo agora sim ao fechamento, no qual vai mostrando a sobreposição das bordas do músculo do esfíncter externo. Agora, nessa borda que sobrou, nós vamos proceder a uma segunda camada de sutura, que pode ser uma nova sutura do tipo, né, jaquetão, no caso, ou então pode ser ponto simples também, para fortalecer a sutura dessa borda, né, e proteger um pouco mais ainda essa musculatura. Então, ele está acelerando o vídeo um pouquinho agora para mostrar nessa finalização da sutura do esfíncter. E após o fechamento de todo o esfíncter, nós vamos proceder ao fechamento, né? No caso do transverso superficial do períneo e do bulbo cavernoso, que também provavelmente sofreram lacerações, né? Uma vez que você teve uma laceração de terceiro ou quarto grau, e por fim o fechamento da pele. Ao final do procedimento, você vê como a gente consegue restaurar muito bem, né, a anatomia do esfíncter e sempre proceder ao toque retal ao final da sutura para certificar que toda a extensão da laceração foi resolvida. Bom, gente, então aqui, né, ele faz uns resumos, tá, desses princípios da cirurgia, né? Então, essas suturas geralmente vão demorar em torno de 6 semanas para serem cicatrizadas adequadamente, tá? Eles recomendam que essas pacientes devem ser acompanhadas durante o período de pós-parto para ver se o ultrassom transanal vai demonstrar algum sinal de incontinência anal, tá? A técnica de overlapping do músculo esfíncter externo é a mais recomendada. Em casos de lacerações menores de 50% do esfíncter, em caso de 3A, você pode fazer uma sutura do tipo end-to-end ou sutura em U, igual a gente faz no esfíncter interno. Mas a recomendação é que, mesmo para esses tipos de lacerações 3A, o tipo overlapping apresenta melhores resultados, tá bom? E essa paciente tem que ser sempre avaliada, tá? No pós-operatório. O reparo pode ser atrasado em 8 a 12 horas após o parto, sem maiores problemas, né? Caso seja necessário transferir essa paciente para um centro adequado ou aguardar um profissional que saiba fazer a sutura adequada dessa laceração. Quais são as recomendações no pós-operatório? Primeiro, é o uso intravenoso, tá? Em dose única de o antibiótico profilático, geralmente uma cefalosporina de segunda geração, no caso que a gente utiliza muito aqui é a cefalexina, não é necessidade de usar antibiótico por período posterior ao procedimento, tá? Como a paciente tende a ficar insegura durante a evacuação após o reparo da laceração, recomenda dar uma dieta laxativa ou inclusive agentes laxativos para permitir que ela consiga fazer um esvaziamento intestinal adequado, pois no caso de constipação, aquelas fezes impactadas, elas podem forçar suturas, com isso piorando o resultado do pós-operatório.
Esse tipo de laceração, gente, a sutura, é muito dolorosa pós-operatório. Então, essas pacientes devem ter uma analgesia adequada. Geralmente, recomendo o uso de agentes anti-inflamatórios. Caso essa paciente necessite de um opioide, muito importante lembrar que um dos efeitos adversos dele é justamente a constipação. Então, se necessário, associar ele a uma dieta laxativa ou algum agente laxativo. Essas pacientes têm que fazer um acompanhamento pós-operatório adequado, tá? E a fisioterapia do assoalho pélvico deve ser iniciada assim que possível, pois ela melhora muito a reabilitação dessa musculatura, porque eu não preciso só de uma musculatura anatomicamente íntegra, eu preciso de uma musculatura funcionalmente íntegra, né? Então, eu preciso que essa paciente faça uma reabilitação dessa musculatura para que ela tenha uma função perineal de esfíncter que possa ser reabilitada. No caso de uma gestação subsequente, essa paciente que teve uma laceração de terceiro e quarto grau, ela pode ter um novo parto vaginal? Né? O que a literatura nos mostra? A literatura mostra que o risco de recorrência de uma laceração de terceiro ou quarto grau em um parto subsequente é de 4 a 8%. Então, esse risco sempre vai ser discutido com as pacientes, né? Então, eles calculam que 2,3 cesarianas são suficientes para diminuir o risco de uma mulher ter essa laceração novamente. Então, é sempre uma avaliação que você vai discutir com a própria paciente, ela entendendo direito que não vai ser, ela não tem um risco aumentado em relação à população em geral de ter novamente, mas como ela já teve a laceração, ela tem muito medo de perder mais função desse esfíncter anal. Bom, gente, é tudo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e caso tenha alguma dúvida, vocês podem me procurar sempre.